Aleluia. Glória a Jesus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de dentro do seu ser, dentro do seu ventre. Aquele que crê em mim. Quem é Jesus? Por que você precisa crer nele? Porque ele é o unigênito Filho de Deus, o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar. E ele disse: aquele que crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Aquele que crê em mim nunca morrerá. O maior medo do homem é morrer. O homem morre de medo de morrer. Por isso o homem se esconde. Desde o jardim do Éden, o homem se esconde. Se esconde nos vícios, se esconde na prostituição, se esconde no homossexualismo. O homem está sempre fugindo de Deus. O único mediador entre Deus e o homem, assim como o apóstolo Paulo diz, é o único que pode ligar você ao Pai. João 14,6, Jesus falou assim: ora, ninguém veio ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É simples. Só que ele não é uma estátua. Ele não é um patuá. Ele não é um crucifixo para pendurar no pescoço. Não é uma foto. É uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa. Um Deus que se fez homem para pagar o preço da nossa redenção. Capítulo 7 de João. Ele começa dizendo assim: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou, o Pai. O que Jesus ensinou era o próprio Deus falando. Era o que Deus já tinha ensinado desde o princípio. Jesus só veio revelar de uma forma mais humana, mais clara, para a gente poder entender. Porque no Velho Testamento eles não tinham o Espírito Santo para poder entender todas as revelações que eram passadas através dos profetas e até de anjos. Mas quando Jesus chega, ele se apresenta: eu sou a luz que vem ao mundo. Quem anda comigo não anda nas trevas. Não tem como você falar que é de Jesus e andando nas trevas, porque ele é a luz do mundo. E diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último. Também qualquer outro, ele fala assim: qualquer outro que veio antes de mim é ladrão, é salteador, é enganador,
Porque vieram muitos. Faraó, lá no Egito, ele levava o título de filho de Deus. Mas ele não era filho de Deus. Mas ele era adorado como um Deus. E durante toda a história sempre apareceu homens querendo se apresentar como superior, como alguém que tinha que ser adorado. O mundo jaz no maligno. O mundo anda em trevas, porque o pecado entrou no mundo. E Jesus falou que o diabo é o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo fala que Satanás é o Deus deste mundo. E esse mundo está em trevas, porque não conhecem Jesus. João 5,39. Se você não conhece a Bíblia, é muito bom você começar pelo Evangelho de João. O Evangelho de João apresenta Jesus como o verdadeiro Deus. É um evangelho diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas. Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Mateus foi escrito para os judeus. Lucas foi escrito para a humanidade. O Evangelho de Marcos, escrito para os romanos, apresenta Jesus como servo. Mas o Evangelho de João, Jesus ele gospe no chão, faz lodo e cura um cego de nascença que não tinha o globo ocular, mostrando que ele é o mesmo Deus que fez o homem do pó da terra. A religião ficava louca. Os fariseus, saduceus, sacerdotes, eles ficavam indignados de ver o que Jesus ensinava. Ele não ensinava como os fariseus hipócritas. Ele realmente pegava um pecador e curava. Pegava um pecador e libertava ele dos demônios. Ele tinha compaixão de ver uma viúva que tinha perdido seu filho, foi lá e ressuscitou. Os fariseus só queriam saber de dinheiro, sacrifício, usando a religião apenas para lucrar. E eles lucravam muito. Por isso que o apóstolo Paulo diz: toda religião, sem exceção, é uma causa de grande lucro. Todas elas. Religião é onde o homem ele se coloca como representante de Deus, como papa, como um guru, como um pai de santo, ou como esses apóstolos desse tempo moderno. Isso aí não é apóstolo. São homens tentando se colocar no lugar de Jesus. Mas o que eles ensinam? Doutrinas humanas. Diferente de Jesus. A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, por esta doutrina, ele vai conhecer se ela é de Deus ou se eu falo como um homem qualquer. Se a pessoa quiser, por que tem muita gente sendo enganada? Evangélicos, católicas, espíritas. Por que tem muita gente sendo enganada? Porque você quer acreditar num Jesus, mas você não quer fazer a vontade dele. O ser humano, ele só quer fazer a vontade própria. O apóstolo Paulo fala assim: amantes de si mesmo. Jesus não ensinou você a amar a si mesmo. Jesus ensinou você a amar o teu próximo. Porque quando você ama o teu próximo, a Bíblia diz que você cumpriu toda a lei de Deus. Quando você aprender a amar o teu próximo, você não vai viver de religião. Você vai viver o que Cristo viveu, amor. E é o que a religião não tem. O que a religião tem é amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Caíram nessa cobiça, se desviaram da fé. A maioria desses religiosos, evangélicos, católicos, não sabe o que é amar o próximo.
Jesus ensinou. A minha doutrina é se alguém bater na tua face, você vira outra. Não é você dar um soco na boca dele, não. Se alguém te dá um tapa na cara, você vira o outro lado. Isso é amor ao próximo, isso é a doutrina. A religião estava acostumada, olho por olho, dente por dente. A lei de Moisés. A religião queria saber disso. De pagar na mesma moeda. De amaldiçoar. Jesus falou assim, olha, orem por aqueles que vos perseguem. Vamos orar. Vamos desejar o bem daqueles que desejam mal para nós? De jeito nenhum. Ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Comigo ninguém mexe. Não é assim? Todo mundo é machão, filho, mas ninguém quer ser cristão. É todo mundo com uma arma na mão para acertar as contas. Você vai parar no inferno. Porque a doutrina que Jesus pregou é que se alguém pedir para andar 1 milha, você vai andar 2. Se alguém te pedir a capa, você dá a túnica também. Dá sem pedir nada em troca. Fazer para os homens aquilo que vocês querem que os outros façam para você. Jesus ele veio ensinar realmente o que Deus queria da humanidade. Mas não. Preferiram o caminho errado. O caminho do ódio. O caminho da recompensa. Quando o rico vai procurar Jesus, ele pergunta o que eu tenho que fazer para ser salvo. Jesus falou assim, você observa os mandamentos. Você não rouba se você amar o teu próximo. Mas você é um ladrão. Você está pensando no seu lucro. Você não tem amor, você vai roubar. E os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então tinha uma lei que dependia exclusivamente do amor e não da hipocrisia religiosa. É só você ver por aí o que tem de pessoas que usam o nome de Deus em vão, lucram bastante, mas não vivem o que Jesus realmente pregou, a vontade do Pai. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, esse jovem rico, ele não quis fazer a vontade de Deus, porque quando ele perguntou o que eu tenho que fazer para ser salvo, Jesus falou assim, é fácil, meu filho. Você guarda os mandamentos? Aí ele diz, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiz nada de errado, honrei meu pai, minha mãe, nunca menti. Aí Jesus diz, então tá bom, ótimo. Falta uma coisa, que você não citou aí, mas eu vou citar. A cobiça. Vai, vende tudo que você tem e dá o dinheiro para os pobres. Depois você vem e me segue. Você está seguindo Macedo, filho, para ficar rico, bandido igual ele? Vocês estão seguindo o Papa Francisco, o Papa João, não sei o que, João Bento, sei lá o que, um monte de Papa vocês estão seguindo, que vive no Vaticano montado no ouro. Vende tudo que tem. Dá o seu dinheiro para os pobres. Depois você vem e me segue. As pessoas ficam doidas da vida. Você fica falando mal da religião dos outros. Não é hipocrisia mesmo. Deixa de ser hipócrita. Defender sua igreja católica, que é macumbeira romana. Para de defender sua religião, filho. Defenda Jesus Cristo. Defenda o evangelho como o apóstolo Paulo defendia. Fica defendendo suas estátuas, sua macumba. Os feiticeiros idólatras irão para o inferno. Você guarda os mandamentos? Só tem ódio no coração. Só tem ódio. Eu tenho a ódio do diabo. Porque ele mente para a humanidade desde o princípio do mundo.
Tem que ter ódio desse mundo. Que vive de carnaval, passeata gay, marcha pra maconha, marcha pra Satanás. Tem que ter ódio desse mundo. Porque ninguém pode amar a dois senhores. Você ama carnaval? Então você odeia Deus. Você é amante do pecado e amante do diabo. Você vai pro inferno porque você não ama a Deus. O mandamento é você amar o Senhor teu Deus. Não é amar o mundo. Não é amar a si mesmo. Vai, vende tudo que tem. Cadê que esses pastores ricos vai vender? Cadê que o Papa vai dar o dinheiro para os pobres? Para ter um tesouro no céu? Ninguém aqui está interessado em tesouro no céu, filho. Ele está interessado em carro importado, em morar em mansão. Por que mentem? Um dia eu fui na feira comprar um queijo. Que queijo porcaria nenhuma. Era uma porcaria de uma farinha com maisena. Bom dia, mano. O que você perdeu? Um carro? HB20 branco. Pega lá. É 89. 89 o quê? No final 89. Uma HB20 branca. Tá atrapalhando lá. A minha doutrina não é minha. Não adianta ficar bravo comigo, filho. Está na Bíblia. As pessoas queriam pegar Jesus pelo pescoço, queriam estrangular ele. Porque ele pregava que os fariseus estavam interessados só no dinheiro. Dava lucro, a religião dava muito lucro. Vender cordeirinho, vender animal por sacrifício. Sem falar que os sacerdotes tudo já tinham se vendido para Roma. O rico, quando escutou que tinha que vender tudo, esse negócio não é para mim não. Vou ficar do lado dos fariseus, vou ficar do lado dos doutores da lei, mas esse negócio não é para mim não. Eu tinha um tio que ele ajudava o padre na missa. 5 faculdades e faculdade até de teologia pela PUC. Teologia na Universidade Católica de Campinas. Mas eu pregava a Bíblia para ele. Todo domingo estava lá na missa, ajudando o padre. Mas eu pegava a Bíblia e falava, a Bíblia diz isso. O Papa ensinou isso, mas a Bíblia diz isso. Nas minhas costas. Ele comentava com meu pai, outro católico turrão. O que o Adilson prega tem razão, está na Bíblia. Era hipócrita. Sabia que estava na Bíblia, mas queria viver a religião do padre. Sabia que estava na Bíblia, admitia que eu pregava certo. Mas ele não queria fazer a vontade de Deus. E um dia eu peguei pesado com ele. O semblante dele caiu. E Deus falou assim para mim, eu vou botar ele na cama. Eu vou botar ele na cama e vou tratar com ele. Não passou muito tempo, filho. Ele foi no médico, o médico falou, olha, o senhor tem mais 3 meses de vida. Se o senhor parar de fumar hoje, o senhor tem mais 3 meses de vida. Fumou a vida inteira, desde moleque. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que se você destruir o templo, Deus destrói você. Se você vai para o homossexualismo, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Deus vai te destruir. Se você é consumidor de droga, de cachaça, de bebidas alcoólicas, Deus irá destruí-lo. Porque você está destruindo a casa que pertence a Ele. Você foi feito para ser morada de Deus e não de demônio. A minha doutrina não é minha, é do Pai. O que eu estou pregando aqui é a Bíblia, não é catolicismo romano. O padre está lá, filho. Vinho do bom,
Todo domingo bebendo seu vinho. Bebida forte. A Bíblia sempre condenou bebida forte. O homem é falto de entendimento que consome bebida forte. Meu tio pensou que se ele fosse para a academia, ele pudesse prolongar o seu período de vida. Não é academia. É realmente você se converter à verdade. Se tornar uma nova criatura em Cristo. Não é se tornar evangélico, sair do catolicismo e continuar com a mesma vida morta. É você se tornar uma nova criatura em Cristo. Meu tio pensou, eu vou para a academia, vou fazer exercício, e vou ficar bom e vou parar de fumar. Ele não entendeu a mensagem. Ele não queria fazer a vontade do Pai. Se alguém quiser fazer a vontade do Pai, saberá que a minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. Ele caiu na roleta, bateu a cabeça no chão, na roleta da academia, deu um AVC e deu um infarto ao mesmo tempo. Foi para a UTI, e eu entrei lá na UTI para pregar para ele para a última vez. Ficou um mês dentro da UTI, para Deus ficar tratando com ele lá, para depois ele ir para o quarto e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Por que que tem que ser assim? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Vinde a mim. Ah, você não quer vir? Quando uma ovelha era desobediente e fugia do aprisco, o pastor, ele ia atrás daquela ovelha que fugiu, ele quebrava as pernas da ovelha, botava uma tala, ela não conseguia andar mais, e ele trazia no pescoço, levava de volta e ficava tratando dela, até ela curar. Esse é o tratamento que Deus faz com a gente, quando a gente quer ser rebelde. Ele quebra literalmente as nossas pernas, para a gente não sair de perto dele. Ele quebra as nossas pernas. A minha doutrina não é minha. Jesus não veio ensinar nada novo do que os profetas, do que os patriarcas já tinham pregado. Ele veio interpretar a vontade de Deus para a nossa vida. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro. Esse é verdadeiro. E não existe nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vocês observa a lei. Por que vocês procuram matar-me? O rico dizia para Jesus: ah, eu guardo toda a lei. Eu sou uma pessoa boa. Eu nunca fiz mal para ninguém. Aí Jesus falou assim: olha, então vai, vende tudo que tem. Ninguém guarda a lei, coisa nenhuma. Você precisa entender a Bíblia, filho, parar para entender. Anda aí feito um bobo, só reclamando da vida, não entende nada de nada. Só sabe beber cachaça e assistir futebol. A vida do povo parece que é só futebol e cachaça. Quando é que vocês vão entender o que Jesus veio fazer aqui? Quando vocês morrerem? Aí vai ser tarde. Meu tio morreu lá no hospital, cabeça dura, preferiu ficar ajudando o padre na missa do que acreditar naquilo que eu falava para ele, do que naquilo que Jesus pregou. Queria glória, queria ser chamado de padre. Oh, você ajuda o padre? Oh, como você é importante. Importante coisa nenhuma.
Importante é você prestar atenção no que Jesus ensinou e obedecer, para você não se dar mal. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Passa aí. Deixar de aprender com Jesus. Ele disse: vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Um Deus que nos ama, que veio aqui como homem, levar a nossa maldição na cruz, e as pessoas trocam ele por um jogador de futebol. Hein? Você troca Jesus Cristo por um artista. Ontem lá em Valinhos estava tendo um artista lá famoso, todo mundo atrás, uma multidão para ver um miserável de um artista, ficando rico, buscando a glória desse mundo. Jesus não veio aqui para buscar a glória de ninguém. Jesus não veio aqui para buscar aplausos. Jesus não veio aqui para sentar no trono de Herodes, nem tomar o lugar de Pilatos e nem o lugar de César. A gente vê uma igreja hoje procurando política, procurando um homem para representá-los. Homem? Você está procurando um homem para representar você aqui nessa terra? A Bíblia já diz a história do rei Saul. O profeta Samuel era um grande profeta. Ele dizia: vai chover, e chovia. Em certa ocasião, o povo se reuniu e falou assim: olha, chegou o profeta Samuel e falou assim: olha, nós não queremos mais ficar sem um rei. Todas as nações têm um rei. Os moabitas, os amonitas, os midianitas, os filisteus, os egípcios, os assírios, todos eles têm um Deus, têm um rei. Nós também queremos ter um rei para nos governar. O profeta Samuel entendeu